mulher deu um relato de cortar o coração sobre o problema das apostas e bets. A fala corajosa dela foi registrada pelo ICL Notícias. Vamos entender mais com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá, tem que falar disso, gente. Pedro, a gente já falou hoje sobre, né, o problema que são as bets no país. Só que esse problema tá começando, ainda tá só começando a ser revelado, né? Tá começando a ser revelado, doutora Ana, é importante reportagens como a do Chico Alves, do ICL, que documentam, né, essa questão das bets, né? Eu já fiz reportagem a respeito de temas sensíveis com gente que é menor de idade e é importante a gente trazer esses relatos mais pessoais, né? Mas é o seguinte, a história que o Chico traz no ICL é que uma mulher grávida, inclusive estava amamentando a criança, perdeu 650 mil reais em apostas. Ela bota nas aspas aqui do que for pro título da matéria, né? Gastei toda a herança da minha mãe. E o caso é pior, tá? Porque não é só a herança da mãe. Ela se endividou com a mãe, ela se endividou com o pai dela, ela se endividou com o esposo dela e ela se endividou com vários amigos e ainda inventou mentiras para continuar se endividando, tendo a esperança que eventualmente ela ganharia nos jogos de azar. Ai, que maldade fazer isso com as pessoas, sabe? Usa a esperança delas numa vida melhor, usa a situação de necessidade delas para arrancar mais dinheiro. E é justamente de quem mais precisa, né? Exatamente. E acaba um pouco com aquele mito, né? As pessoas privilegiadas virem e falam, não, mas é um dinheiro que se você não vai usar, você vai lá e bota nas bets. Gente, isso não existe porque as pessoas, primeiro, elas não têm educação formal direito. E quem diria educação financeira. E assim, é uma história de cortar o coração mesmo. O Chico ocultou o nome das pessoas, né? E a moça começou a jogar no Blaze, que foi justamente aquela bet que o Felipe Neto promoveu, que hoje em dia ele se arrepende. Mas ela conta a seguinte história, né? Até pouco mais de 2 anos atrás, a vida financeira do casal formado pelo policial militar RF de 30 anos e a mulher JM de 34 era equilibrada. Naquele período, ela teve a primeira experiência com o aplicativo de bets, ou seja, 2 anos atrás, foi 2022. Nas jogadas iniciais, ganhou dinheiro, mas como sempre acontece, rapidamente as perdas passaram a ser maiores do que os ganhos. JM acabou se viciando nesse tipo de aposta. Com isso, as contas da família que reside na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte acabaram saindo dos trilhos. RF recorda o momento em que a esposa admitiu o vício. Ela desmoronou chorando, dizendo que perdeu todo o dinheiro em questão de poucos dias, que o pagamento já havia sido depositado no jogo, que havia estourado o limite do cartão de crédito, conta ele. Que sensação de angústia eu senti na hora, porém vi a vulnerabilidade dela, que tinha tomado um prejuízo de quase 20 mil reais e a acolhi. Ela prometeu que não se envolveria mais em nenhum jogo. E ela se envolveu, doutora Ana, ela continuou se endividando. Eu vou dar um alerta aqui de gatilho, porque ela chega a tentar contra a própria vida, mas ela diz o seguinte, ela falou, um dia levantei cedo com a minha sogra gritando desesperadamente e me pedindo ajuda. Minha esposa havia surtado, não queria amamentar a nossa bebê recém-nascida e estava procurando a minha arma para tirar a própria vida. Procurava facas, pegou uma sacola de remédios e correu para dentro do carro. Caí na real, as coisas estavam indo muito mal. Esse é o relato do marido dela, que é PM. No início, sonho, eu comecei a jogar, aí o relato dela, eu comecei a jogar nessas plataformas através de um amigo no meu serviço que já jogava. Na época era a Blaze e ele me apresentou e falou que estava ganhando dinheiro, que era muito fácil de jogar. Me mostrou vídeo de gente que estava ganhando dinheiro e até planilha, que era chamada planilha de gerenciamento de banca. A gente depositava um dinheiro ali na plataforma e ia jogando. Eu fiquei empolgada com esse jogo, cheguei aqui em casa e contei para o meu esposo, falei que um amigo estava ganhando dinheiro, mostrei para ele, abri a plataforma e depositei parte do meu salário. Comecei a jogar nessa plataforma e cheguei até a ganhar um dinheiro, sabe? Eu me empolguei e pensei comigo, é agora que eu mudo de vida, vou mudar a vida da minha família, não vou precisar trabalhar mais. Vou mudar a vida da minha mãe, porque a minha mãe era dona de casa, é separada e passava por uns perrengues, então eu achava que ia mudar a vida da minha mãe com esse tipo de jogo, né?
ganha e perde. Aí eu comecei a jogar, eu comecei a empolgar, porque eu ganhava dinheiro e perdia, ganhava num dia, ganhava outro dia, e no terceiro dia ganhava, e no quarto dia eu já perdia. E eu ia depositando o meu salário, porque eu não aceitava que eu tinha perdido, eu queria recuperar. Depositava o meu salário, perdia o meu salário todo, e aí eu pegava empréstimo no banco. Colocava dentro da plataforma, ia jogando. Novamente eu ganhava um dinheiro e perdia. E aí pegava o empréstimo em outro banco, jogava lá na plataforma o empréstimo, eu perdi o dinheiro todo. Aí tem um monte de gente que vai falar no chat, ela tem descontrole emocional e tal. Gente, mas isso aí precisa ser regulado. Né? Isso aí, Não isso aí tem... é predar Não é a as pessoas. pessoa, não é a pessoa. É a situação toda, porque assim, você pode ter uma pessoa hiper controlada financeiramente e assim, isso precisa ter limite, inclusive até para o próprio desequilíbrio emocional. A pessoa não pode botar o salário dela para fazer isso. É impossível. Ela coloca aqui também, minha mãe estava recebendo um dinheiro de herança, e aí eu liguei para ela e pedi dinheiro emprestado. Contei que estava nessa plataforma, que nessa plataforma dava para ganhar dinheiro, e ela também acreditou. E aí me emprestou. Eu perdi o dinheiro da minha mãe todo, na época eram 25 mil reais que ela me emprestou. Eu não conseguia contar para ela que eu tinha perdido esse dinheiro, não conseguia contar, porque minha mãe sempre passou muita dificuldade, porque ela se separou, nunca trabalhou, e o dinheiro que ela recebeu da herança, eu perdi. Ela chegou a fazer um empréstimo para o pai de 25 mil, aí tem coisas de 15 mil, e ela diz aqui no final do texto, né? É uma reportagem grande, muito detalhada, apesar de não ter o nome das pessoas, tem o contexto, tem todas as questões que ela colocou. O marido dela tentou ser compreensível, mas a situação ficou num jeito muito instável, né? Porque eles tinham uma criança de colo para cuidar. E aí ela diz o seguinte: tome esse meu relato como exemplo, porque isso destruiu a minha vida, abalou a vida da minha família, e eu ainda nem sei como é que eu vou pagar todas essas pessoas. Eu acho que eu vou ter que trabalhar uns 30 anos e não vou conseguir pagar tudo que eu estou devendo. Eu só fico pensando o que é que eu vou fazer, então não caiam nessa, gente. Não caiam, tigrinho e essas coisas. É tudo enganação, é enganação, ninguém vai ficar rico com isso. E aí tem o vídeo dela, doutora Ana, acho que é legal você mostrar, porque é forte o relato, mas é importante a gente saber. Vamos lá. O empréstimo do meu pai foi em torno de uns 35 mil. Eu, na época, falei com ele que eu tava comprando um lote aqui, se ele podia me ajudar. Que eu ia pagar ele, óbvio, né? Óbvio. Mas eu não paguei, né? Não consegui pagar porque eu perdi o dinheiro todo. Inclusive, ele nem conversa mais comigo. Tem 1 ano, mais ou menos, que a gente não conversa por causa dessa dívida que eu tenho com ele. E com a minha mãe, o primeiro empréstimo com ela foi 25 mil. Porém, ao todo, minha mãe me passou mais de 350 mil reais. Ela literalmente perdeu a herança dela toda. Toda. Porque eu falava com ela que eu tava devendo agiota e no desespero ela me passava, ela ia e me passava. Todo dia eu falava, mãe, o agiota pediu mais, o agiota tá me ameaçando, tá me fazendo chantagem, tá me extorquindo. E ela foi passando o dinheiro todo pra mim. Mas o primeiro empréstimo foi 25 mil. E você me perguntou em relação ao meu sentimento com meu esposo. Eu ficava com o coração apertado. Ficava com remorso, mas eu não podia parar de jogar. Porque eu queria recuperar o dinheiro da minha mãe que eu tinha perdido. Recuperar o dinheiro do meu pai, pagar meus tios. Então eu tinha que jogar escondido dele. Mas eu ficava aqui com o coração apertado, com remorso. Tanto que quando ele ia trabalhar, eu ficava no meu quarto aqui chorando a noite toda. Eu chegava do serviço, eu só queria ficar no meu quarto chorando. Falando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu preciso jogar porque eu preciso recuperar. O meu sentimento era esse. Eu tenho que recuperar, eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu não posso sair devendo as pessoas. Então, ao mesmo tempo, era o remorso que me corroía, que me corrói até hoje. Porque eu não paro de pensar nisso até hoje. A médica até me passou um remédio pra eu tomar, né? Um antidepressivo. Porque eu tô amamentando e meu leite começou a secar. Mas eu ficava com remorso. Eu olhava pra ele e eu pensava o tempo todo
no que eu estava fazendo, mas que eu precisava recuperar esse dinheiro. E a única forma de recuperar era jogando. Eu coloquei isso na minha cabeça. Dureza, né? Difícil. É muito difícil compreender como a gente deixou, né? A gente como sociedade, né? É fácil entender como a gente deixou no âmbito político, né? Eu acho que o problema é o âmbito político, né? O que os políticos estão fazendo com esse país, né? Exatamente. É um negócio... É uma coisa que, assim, é óbvio, o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro trouxeram o esquema do Trump que envolve esses cassinos, esses jogos de azar. Mas outro dia eu tava vendo até e tô criticando mesmo o vice-presidente. Eu vi o Alckmin falando que é aceitável jogos de bets. Não tem qualquer justificativa para permitir um negócio desse no país. É uma coisa que não traz absolutamente nada para o país, escoa todo o dinheiro das pessoas, de novo, são sempre as pessoas com mais vulnerabilidade, que são aquelas que têm o desejo mais ardente de melhorar a sua vida, né? E é justamente essas pessoas que, no desespero, sem apoio psicológico, sem apoio educacional, vão lá e são elas que vão perder esse dinheiro que é escoado diretamente para fora do país. Não tem um único benefício para o país. Não tem uma única justificativa para esse negócio ser permitido no país, a não ser que alguém ganhe dinheiro por fora com isso, porque não é possível. Né? Sim. Não é possível. Né? Aí as pessoas olham e julgam uma pessoa dessa, né? Dizem, mas olha, ela foi lá e tal. Cara, é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que foi predada. O pessoal falando no chat aqui, tem que tomar cuidado para não transformar em coisa de política. Não, eu não estou transformando, não. São empresas, sim. É a iniciativa privada. Mas a questão é que para a iniciativa privada ganhar tração com isso, teve uma conivência total a partir do governo Temer. Teve mesmo. Né? Peraí, para esse negócio ser permitido e ganhar esse espaço todo e ter essa liberdade de fazer o que está fazendo com a população brasileira, tem participação da política. Né? Opa! A gente tem o poder de proibir isso daí. A gente tem o poder de... Eu não vou nem dizer regulamentar mais. A gente tem o poder de cortar isso daí. De falar, não, pera, isso aqui está causando mal para a população. Por que a gente não faz? Política. Dinheiro. Exatamente. É a mesma coisa que está levando a Fatal Models lá, que é a empresa de acompanhantes de luxo, a atacar o ICL. Né? E a gente vai falar disso aí, mais sobre isso ainda. Mas eu queria deixar só 2 links finais, doutora Ana, que eu acho que, apesar de ainda ter uma discussão sobre que o governo vai ganhar de imposto, mas achei importante essa fala do ministro Haddad, né, que está dizendo que a regulação das bets vai tratar apostas como cigarro. Eu não digo que... Eu ainda acho que a sua proposta mais radical de proibir seria o ideal, mas isso já é um caminho bem mais interessante, comparar com o cigarro. A Anísia Trindade também está tratando como epidemia, então eu acho que é uma questão que a gente tem que tratar. E o link final do cafezinho, que assim, isso também é de cortar o coração. Esse relato da mulher do ICL é bastante gráfico, mas as pessoas estão usando Bolsa Família, que é para a pessoa comer nessas apostas. E assim, o Lula tem que coibir isso de um jeito duro, assim, precisa ter todo tipo de bloqueio para as pessoas priorizarem o autossustento com esse benefício social. Não pode ser usado para bet, não pode ser usado para nenhuma outra coisa. A gente falou mais cedo a respeito disso, né? Eu estava comentando um negócio, Pedro, né? Que muitas vezes as pessoas veem essas notícias de que as pessoas estão apostando o dinheiro do Bolsa Família e falam, olha lá, por isso que elas não podem ganhar esse dinheiro, porque elas estão desperdiçando tudo em aposta. E, de novo, botando a culpa na pessoa que está sendo predada no seu momento de vulnerabilidade. Se a pessoa chega a tirar o dinheiro que é para comida, que é um dinheiro que ela precisa para sobreviver, assim, sabe, o dinheiro mais básico dela, para botar nessa porcaria, né, é porque ela está sendo enganada. E, de novo, para deixar bem claro o que, né, a própria vítima das bets ali falou, é enganação, tá? Qualquer perspectiva de, mas fulano jogou e ganhou, mas eu joguei uma vez e ganhou, é
enganação. Isto não é um modelo de enriquecimento. Não para você. É para as bets, tá? Isso não é um método de enriquecer, de mudar a vida. É um método de arrancar o seu dinheiro. Isso é uma enganação. É isso. É isso. Cuidado com o tigrinho. E similares, tá? A gente fala o tigrinho, mas, né? Vamos lá. Recadinho aí. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por manter a consciência diante de muita coisa aí que tá tentando passar a perna em você, tá? Toma cuidado. Vamos lá. Quero aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, a TV Cringe Brasil, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios, documentário, react, TV dos anos 90, tudo junto e misturado para falar daquilo que dá vontade da gente saber mais. Hoje tem uma estreia super especial de um vídeo do nosso maravilhoso Everton, nosso divulgador científico de plantão, para falar sobre lulas e polvos, tá? Não é sobre política. É sobre biologia, tá? Vamos falar sobre esses bichos tão interessantes. E também tem um outro vídeo do Everton lá que já tá no ar, que é justamente sobre a epidemia de viciados em bets. Ele trata ali de como a neurociência vê o vício em apostas, por que é tão difícil parar. É muito importante a gente entender isso também para a gente mostrar um pouco mais de compaixão também com as pessoas que são vítimas das bets e dos sistemas de apostas aí que estão arrancando o dinheiro das pessoas que mais precisam, né? Fica aí a recomendação. Você pode ir lá e assistir, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos com mais assuntos em instantes. Não aposte. Do Tigrinho Mente.